Olá, pessoal, boa noite. Hoje estamos aqui na nossa quarta mentoria online, novamente com o Ricardo Pereira, que já deu um workshop sobre letramento digital e inteligência emocional em jogos. Só para relembrar, quem é o Ricardo, ele é doutorando em Ciências da Educação, ele é mestre em Tecnologia e Gestão em EAD, tem com especializações em educação digital, design instrucional e gestão de projetos. Ele é pedagogo e atua como analista de cultura e desenvolvimento sênior, com foco em treinamentos técnicos e de liderança. Hoje, como é uma mentoria, então fica aberto aí o microfones e câmeras para quem quiser, as equipes que quiserem falar um pouco mais dos seus projetos voltados, né, ao assunto, ao tema de letramento e inteligência emocional nos jogos. E é isso também, Ricardo. Fica à vontade aí, se quiser falar mais um pouquinho. E é isso. Bom, pessoal, boa tarde, quase noite, né, para todo mundo. Muito feliz de estar aqui nesse outro momento com vocês. Hoje, o protagonismo não é meu. Na última vez, eu que falei mais, eu que trouxe as dinâmicas, os momentos para conversar com vocês. Mas conversei com a Larissa, conversei com a equipe, e hoje o momento é para vocês que estão criando os jogos trazerem as ideias de vocês. E isso não quer dizer que se tu ficar todo mundo calado, vai ficar aqui todo mundo quietinho, não. A gente vai ficar aqui olhando para a cara do outro, não, senão a gente não vai ter tempo nenhum para fazer nada. Mas a ideia é que a gente aproveite esse momento para tirar dúvida, vocês contarem um pouquinho dos projetos de vocês, eu entender como é que eu posso ajudar com os temas para que a gente consiga desenvolver, ou melhor, para que vocês que já estão em desenvolvimento consigam aplicar o que a gente aprendeu aqui sobre design emocional, sobre essa questão de ter a inteligência emocional trabalhada juntamente com o letramento digital nos jogos que vocês estão desenvolvendo. Até para que fique claro para as pessoas que vão participar dos jogos de vocês e possam aprender, não só vivenciar a experiência do jogo, mas aprender com ele e se desenvolver também junto. Então, quero ouvir vocês. Vou abrir espaços aí para um de cada vez falar, dos grupos, trazer ideias. Aí eu vou dar aí um tempinho para vocês responderem. Se ninguém responder, aí eu vou ficar muito chateado, achando que tá todo mundo sabendo fazer tudo, todo mundo craque já nas coisas. E eu quero ouvir o que é que vocês têm de legal. Quero conhecer os jogos de vocês, porque eu não tive a oportunidade de conhecer o que é que vocês estão planejando, né? Então, quem quiser aí abrir o microfone para contar um pouquinho do plano, da ideia, da sugestão, para eu pensar aqui como que a gente pode ajudar nesse sentido. A Fernanda comentou aqui que não tem uma pergunta específica, mas nessa reta final tá ficando bem estafado. Eu acho que é normal, viu, Fernanda? Nessa etapa de criação, quando tá chegando na parte de entrega, você vê as coisas evoluindo ou não, aí dá um cansaço, dá um momento aí de desespero de não saber se vai ser isso mesmo, ou ai, não quero mais mexer nisso, não quero mais mudar isso, não quero mais tocar nesse ponto. Esse sentimento é muito real, viu? E aí, como que lida com isso, né? Com essa parte emocional? Aquilo que a gente falou no nosso encontro passado. É nessas horas que a gente precisa olhar tudo que a gente já fez até aqui, tudo que foi construído até esse exato momento, e fazer algumas perguntas específicas. O que já tem pode ser mudado para melhor ou não? Se pensar nesse ponto, pode ser mudado para melhor? Se pudesse ser mudado para melhor, que melhorias podem ser feitas? E aí pensar, trazer para a tona, né? Quais são essas melhorias que podem ser feitas? Faz uma listinha mesmo, abre um documento no Word, um PowerPoint, vai fazendo uma listinha do que pode ser melhorado. E aí, tendo feito essa implementação do que pode ser melhorado, trazer as seguintes perguntas para essas coisas. O que pode ser melhorado? Dá tempo de melhorar? Dá tempo para fazer diferença? A gente consegue fazer diferença nesse pouco tempo que a gente detém? Nos próximos passos, essas mudanças vão fazer mudanças, são mudanças significativas, isso que eu quero que melhore. Vai fazer uma mudança que vai trazer um valor real para o meu projeto? Se não vai, então é porque não precisa mudar. E aí é nessa hora que você diz, então a gente está no caminho certo.
Se você percebe que não tem mudanças efetivas, isso já é um bom sinal de que você já fez um bom trabalho até aqui. E aí é muito de olhar para tudo isso e agradecer, porque foi um momento de experiência e de tudo que você viveu, você conseguiu colocar em prática e agora não precisa tanto de efeito. Mas se tiver mudanças, é olhar para essas mudanças que você acha que precisa e pensar: a gente tem tempo para fazer isso? Essas mudanças vão trazer valor para o meu projeto? E quando eu digo valor, é a experiência do participante vai ser legal, vai mudar alguma coisa na forma com que ele vai se movimentar dentro do jogo, nos caminhos que ele vai fazer, se vai trazer alguma diferença significativa. Se for ter, aí vale a pena a gente pensar se faz esse investimento de mudança ou não. Se não tem, é porque o negócio já está legal, tá? O negócio está bacana, tá bom. E aí você vai conseguir colocar em prática e executar. Eu sei que vocês estão concorrendo aí com uma premiação grande no final das contas, mas e que esse jogo pode ser implementado. Esse jogo sendo implementado, tenha a certeza de que ele não vai ter só aquela implementação. Ele vai ter atualizações, assim como acontece no celular, no jogo que você tem, você compra um pacote novo de itens e serviços. Então, pode ser que algumas coisas vão surgir de melhoria depois, mas tudo que vocês construíram até agora já é uma grande vitória e uma grande conquista de vocês terem conseguido realizar. Então, já coloca isso na mente, na cabeça de vocês. Tudo que a gente viveu até aqui foi mágico. Foi a nossa experiência gamificada, de jogos, de participação. E tudo que a gente criou até aqui tá massa pra caramba. Assim, em termos bem populares, tá assim, esplendoroso. Tá fora da curva. Porque vocês conseguiram sair do zero para alguma coisa. Esse do zero era tudo que vocês tinham no começo, não tinha nada. Agora já tem alguma coisa pronta para viver. É muito dessa experiência. Então, eu acho que é ter esse sentimento de que tudo que vocês viveram saiu do zero, saíram do nada, e hoje tem essa alguma coisa. E esse alguma coisa é um projeto real que está lá concorrendo, está na prática. Então, é olhar para isso tudo, sabe? Assim, pega uma fotografia de tudo que vocês fizeram, abre os slides, monta tudo ali e diz assim: caramba, a gente fez isso aqui sozinhos. Só a gente. Nada do que só a gente trabalhando junto, com a ajuda das orientações, dos mentores, do que a gente foi aprendendo aqui. E isso tem que valer mais do que qualquer outra coisa que tem que existir nesse momento. Então, acho que uma forma de lidar com isso, Fernando, é olhar para tudo que vocês fizeram até agora e ver o quanto que foi massa, o quanto que foi prazeroso e o quanto que foi divertido, trabalhoso, mas que já está lá, está gerando, está existindo e está funcionando. É isso. Acho que para começar é isso. O Daniel falou assim, ó, tem uma coisa que atrapalha muito no processo chamado vida adulta. Nossa, Daniel, nem me fale. A vida adulta já é um trabalho muito complexo na vida, assim. Hoje, por exemplo, até comentei com, acho que com a Larissa e com as meninas da equipe toda, que eu talvez não conseguisse chegar a tempo ou que talvez surgisse alguma demanda de última hora, porque tá um caos, assim, na rotina de trabalho, nas questões. Mas eu fiz questão de vir hoje aqui conversar com vocês, porque eu acho esse momento muito importante para vocês entenderem, ver o que que a gente pode melhorar, ver como é que eu posso contribuir de alguma maneira dentro desse momento. É, responder aqui, né? Mumbuquinha 2, o inimigo é o boleto. É verdade. E o tempo? Eu preferia que fosse o F10 no domingo galpão, né? Seria bom mesmo. E aí eu queria fazer algumas perguntas. Então, eu vi que não foram surgindo nenhumas perguntas específicas, e aí eu quero perguntar para vocês e fiquem à vontade para responderem, tá? Primeiro, qual é a principal mensagem de reflexão que o jogador de vocês vai ter no jogo que vocês estão propondo? Qual é a mensagem? O que é que vocês querem que ele reflita? Isso está claro para vocês? Cabeça de vocês? Show? Me digam aí, por favor. Um de cada vez, tá? Não precisa brigar, não precisa fazer fila, é um de cada vez. Lembrando que o microfone está aberto, então quem quiser falar, responder falando também, ligar a câmera. Esse é o momento ideal para isso. É um bate-papo. Mentoria serve para isso, tá?
Pergunta, repetido. Qual é a principal mensagem de reflexão que vocês querem que o jogador tenha no final do jogo de vocês? Qual é a mensagem que vocês querem que ele tenha ali no fim das contas? Bom, eu vou quebrar o protocolo aqui e vou interagir, senão a Fernanda vai ficar reclamando. Inclusive, eu estou no time da Fernanda. Boa noite a todos, a todas. Essa é uma pergunta complexa, porque, e aí eu vou falar por nós, quer dizer, por mim, mas que eu acredito que se estenda um pouco para o nosso time, né? Essa jam e os o que a gente chama de rúbricas, né, de requisitos do jogo, eles são muito robustos e muito específicos. Então fica complicado, na minha opinião, a gente propor algo muito fora do que se espera do jogo por uma questão de regras, né, de normatividade ali, de atender esses requisitos, né? Eu já desenvolvo jogos de aprendizagem há bastante tempo, né? E aí se tem uma coisa que, na verdade, a gente vai tentar fazer com o nosso jogo, e eu ênfase no tentar, porque como eu falei, né, acho que a grande dificuldade da Jam é a gente não estar enclausurado, por exemplo, num final de semana para desenvolver o jogo, e sim ter, ao longo da duração da Jam, essa coisa chata que se chama vida adulta acontecendo no meio do caminho, e que faz com que muitas vezes a gente perca o foco, né? Ou falte tempo, ou falte o olhar e a dedicação necessária para a gente dar a atenção que o jogo merecia. Isso posto, a proposta é que a gente consiga, gerar uma identificação do ponto de vista identitário, semiótico e cultural maricaense, né? Que para além, aí sim, para além da questão do edital, é muito importante que o jovem e a criança, entendendo isso como o nosso público-alvo, né, consiga se perceber, né, nesse jogo, ou consiga pelo menos perceber o seu contexto afetivo, cultural, cognitivo ali, né? Então, a gente tá se utilizando assim de elementos, obstáculos, discursos, estéticas, que vão, de alguma forma, tocar nesse lugar de pertencimento, né? E quanto à parte de aprendizagem, aí também falando um pouco como educador e desenvolvedor de jogos de aprendizagem, longe da gente querer ensinar algo com o jogo, né? Fica inclusive a dica para todos os colegas, né? Eu não gosto de usar o termo jogo educativo, porque é uma falácia, né? Achar que o jogo vai ensinar algo. O jogo ele é um meio e não um fim, né? Então, o que na verdade um jogo deveria fazer, e é o que a gente está tentando fazer, é empoderar a aprendizagem acerca dos temas que não são poucos e que são universos em si mesmos, em si próprios, né? E que, de novo, não tem como a gente abordar tudo, né, dentro do jogo. De alguma forma, a gente mencionar e gerar uma curiosidade para que ocorra, né, um processo de aprendizagem tangencial, onde esse jovem vai se autoeducar por estar totalmente engajado, ou mais ou menos engajado, acerca lá dos temas que a gente vai tocar. Então, no nosso caso, já trazendo um pouco aí de processo, né, a gente, inclusive, ainda nem parou para sentar e escrever isso, né, mas o que faremos nos diálogos com alguns dos NPCs que a gente vai introduzir no jogo, né? E aí, de novo, NPCs que remetem a esse imaginário estético, cultural e afetivo maricaense, eles vão trazer no seu discurso, né, no diálogo ali, alguns conceitos-chave para cada um dos grupos temáticos pedagógicos. Então, vai ter uma NPC que fala sobre a inteligência emocional, enquanto vai ter outro que já vai abordar, quer dizer, um NPC que fala sobre inteligência emocional, uma mulher que fala sobre matemática financeira e conceitos-chave de empreendedorismo. Isso é outra pegada que a gente está tentando fazer, é desconstruir que gêneros específicos falem de temáticas que normalmente são associadas a eles. Então, a gente vai botar a tia mais velha falando de empreendedorismo e matemática financeira, e o
capoeirista falando de afetos e emoções, né? Então, a gente quer tentar trazer isso, e aí muita ênfase no tentar, de novo, porque tem sido um processo muito corrido e muito puxado com as outras atribuições, né? Mas até o momento tá sendo divertido de fato. E acho que é isso. Legal, Daniel. Gostei da história que você está contando. Eu acho que faz muito sentido e eu acho que vai ser da hora. Primeiro que essa ideia de desmistificar características já é um ponto disruptivo. Já faz você pensar fora da curva. Então, para vocês, isso vai fazer total diferença no jogo. E vai ser bem mais atrativo também para quem vai estar participando. Um ponto legal que você falou sobre a questão do educar, né? Sobre jogos educativos. Eu acho isso muito. É um pensamento muito massa de se ter. Eu acho que é super válido também e eu concordo em grande parte com você. Eu não acho que jogo nenhum ele ensina. Ele é um meio para o ensinar. Mas ele tem que ter estratégia por dentro dele que vai me fazer, enquanto participante ou como instrutor do jogo, conduzir o processo de ensino e aprendizagem. Então, não é algo que se constrói só dentro do jogo. É algo que se constrói na vida. Na vida, quando eu falo, como o professor conduz aquele jogo, como ele utiliza aquela estratégia, em que momento ele vai usar o jogo para conduzir o processo de ensino e aprendizagem, e ele ser uma ferramenta, um meio para o fim, não ser o fim. Ele não se aprende sozinho, ele não se constrói sozinho. Então tem que ter toda uma estratégia muito bem desenhada. Mas já vou deixar como pergunta para vocês pensarem dentro da nossa estratégia pedagógica, e aí já que vocês falaram sobre a parte pedagógica do jogo, como vocês pensam que o jogo vai ser uma ferramenta para o aprendizado? Isso tem que estar muito claro para vocês na hora de passar. Vai ser quando a tia que vai falar sobre finanças e empreendedorismo vai explicar o conceito de empreendedorismo, que esse conceito vai ficar claro e que dentro da estratégia da explicação dela vai ter uma atividade do jogo que o participante vai ter que interagir para colocar em prática aquele conhecimento. Porque, como eu falei, e você mesmo pontuou, o jogo não é a ferramenta de ensino, ou não é o ponto de ensino. Ele é uma ferramenta utilizada para ensinar. Então, em que momento as estratégias vão acontecer? Eu acho que esse ponto tem que estar muito claro para vocês pensarem em que pontos estratégicos. Vamos pensar aqui no jogo é porque eu não quero entrar muito no mérito do seu jogo para não dar spoiler, porque eu nem conheço e acabar fazendo você falar dentro dos spoilers e contar para a galera tudo que você está fazendo. Mas vamos pegar como, por exemplo, o jogo do Mario, que é um dos mais conhecidos, e pensar em que momentos o jogo usa para ensinar alguma coisa, né, da vida. Além de que a vida é sempre fases muito difíceis e que a gente precisa passar. Algumas fases são boas, outras são mais complicadas. Tem um jeitinho brasileiro que você dá para chegar logo no final e tem outro jeitinho que vai ter que ir até etapa por etapa. Isso é o geral do jogo do Mario. Mas em que momento das fases? Será naquela fase inicial que eu vou trazer esse conceito? Já é quando ele chegar na metade do caminho do mapa onde ele vai percorrer? Então, em que momentos essas aprendizagens vão acontecer? Porque elas precisam estar interligadas. Elas não são só pontos soltos dentro do jogo. Elas são pontos estratégicos dentro do jogo. Sabe quando você precisa, vamos pegar aqui um exemplo, você vai precisar fazer uma viagem e você uma viagem de 24 horas de estrada mesmo, né, que você vai pegar dirigindo. Você sabe em que pontos estratégicos você vai precisar fazer uma pausa para poder reabastecer, se alimentar. Então, em que momentos essas estratégias acontecem dentro do seu jogo? Isso tem que estar muito claro para vocês, porque senão o que vocês pensam em contribuir para o processo de ensino e aprendizagem fica solto e não vai fazer conexão com a estratégia do jogo como um todo. Não sei se eu consegui ser claro na minha explicação, mas se não, pede ajuda que eu volto aqui e explico um pouco melhor. Mas tem que estar muito claro para vocês em que momento esses pontos de aprendizagem vão acontecer, para ele não ficar solto. E aí, tipo assim, eu estou navegando no jogo, cheguei em tal ponto, e aí a professora lá, a pessoa lá falou sobre empreendedorismo. Mas qual é o contexto que está rolando? Em que momento isso aconteceu dentro do jogo mesmo? Para eu ter certeza que está conectado com o jogo. Pode falar, Daniel.
de novo, né? Eu sou suspeito para falar porque é algo que eu desenvolvo há muito tempo e gosto, né, de desenvolver para além de qualquer outra coisa, né? Então tem dois pontos que eu acho fundamentais e que, de novo, a gente advindo os limites da falta de tempo que a gente tem, né? São dois recursos que a gente refletiu sobre. O primeiro deles, né, e que na verdade eu acabei não sequer compartilhando com os meus pares, mas que é algo que tá tão na urina, né? Tá tão inerente ali na minha prática de design, que é o seguinte: a primeira é quando a gente pensa num jogo de aprendizagem, olhando para o viés da aprendizagem, vale a gente ter algum tipo de metodologia, método, framework que de alguma forma suporte essa reflexão do ensino-aprendizagem. E aí eu gosto muito sempre de olhar para a taxonomia de Bloom Uhum. enquanto método, né, enquanto, na verdade, estrutura para se entender a aprendizagem, né? Longe de mim ficar monopolizando aqui o papo, mas vale a pesquisa, né, taxonomia de Bloom, que de forma super simplista são 6 níveis de profundidade pedagógica cognitiva dos estudantes, né? E aí, assim, de novo, por uma decisão pelo nosso contexto de desenvolvimento, a gente vai acabar ficando muito ali nos níveis iniciais, né? Memorizar, compreender, talvez um aplicar, né? De uma forma mais, ainda assim, em momentos de verificação de aprendizagem dentro do jogo, que são, de alguma forma, diegéticos, né? Integrados ali à experiência da narrativa do nosso jogo. E aí isso vai de encontro a outra coisa que é muito também importante quando a gente desenvolve jogos de aprendizagem, que o Ian Bogo, que é um estudioso dos jogos, vai trazer, que é a retórica procedimental, que é a gente entender os jogos como esses espaços de aprendizagem, onde a aprendizagem acontece através da interação com as regras. Então, você trouxe o exemplo do Mário, que é um exemplo que tangencia a aprendizagem mais por um processo de analogia. Enquanto a retórica procedimental seria mais, de forma mais direta, seria eu aprendi sobre empreendedorismo e eu vou ter no jogo uma regra, uma mecânica, algum elemento constitutivo dele que utiliza esse conhecimento adquirido para avançar no jogo, né? Então, a gente está, do ponto de vista de retórica procedimental, a gente também, cruzando aí com a taxonomia de Bloom, a gente ainda assim vai ficar ali nos níveis mais iniciais, de novo, por um entendimento da nossa limitação, que acho que precisa fazer parte de todo e qualquer processo de design de jogo, né? Legal. Você falou de um ponto, e que esse ponto eu gosto bastante, que é usar a taxonomia de Bloom para algum processo de Sim. construção de aprendizagem. Uhum. Eu sou designer instrucional e a gente trabalha Eu muito também. com essa ideia de construção a partir da ideia da taxonomia de Bloom. E quando Sim. você fala da taxonomia de Bloom, é muito na ideia de pensar quais são os objetivos de aprendizagem dentro do processo que a gente está construindo. Pensando no jogo de vocês, e aí você falando assim, a gente está muito numa estrutura, nos níveis iniciais da taxonomia, que é o saber, o compreender, o entender, que é muito conceitual. Isso não quer dizer que te restringe ou restringe vocês de explorar os outros campos, né, as outras bases. Quando eu falo isso, eu digo por quê. Isso não quer dizer, quando você quer ir para o nível mais executivo, né, que é o nível de execução, de fazer, que é o aplicar, o colocar em prática e tudo mais, vocês não vão ter como medir, até porque vocês estão fazendo a entrega do jogo e depois disso vocês talvez não voltem com a mesma intensidade para trabalhar os resultados que o jogo vai trazer. Mas vocês podem, em vários momentos do jogo, trazer exemplos do real. Vocês estão vivenciando o jogo, vivendo ali a história, e jogar uma pergunta: e como que você faria isso na tua realidade? Pega o teu caderno, teu bloco de notas e toma nota de como você iria agir a partir dessa situação e trazer exemplos de situações reais que poderiam provocar a reflexão do colocar em prática. Eu não tenho como medir se ele colocou em prática, mas eu tenho como garantir que eu ofereci para ele condições
para que ele consiga executar na prática dele. Eu dei um passo a passo, um caminho, uma pergunta. Eu trouxe um exemplo, uma situação real. E aí eu não sei se ainda vale, a essa altura do campeonato, jogar esse tipo de pergunta no meio da tua estratégia de jogo, para que ele consiga pensar. E como seria se acontecesse isso aí, onde você está vivendo agora? Imagina que você está em casa, está fazendo tal coisa, aconteceu tal situação. Como que você iria agir? Para ele pensar e ter essa reflexão, talvez até colocar alguma múltipla escolha ali para ele poder agir dentro daquilo que você espera como condicionante para a próxima etapa, para a próxima fase, como a ideia de sugestão que você levantou. Então, algum ponto que eu acho que você poderia colocar. Explorem um pouco das etapas acima, porque senão você fica muito na esfera de conhecer, compreender, entender. E no mundo a gente já tem tanto disso. A gente já tem internet que compartilha, tem conteúdo disponível, tem vídeo no YouTube, tem vídeo no TikTok. E o que legal, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo de vídeo de TikTok. A galera do TikTok hoje em dia está muito na ideia de trás o conceito e vamos ver como é que funciona isso na prática. Vamos fazer aqui agora o teste, agora, na hora. E aí faz um passo a passo ali para acontecer. Então, talvez trazer um cenário real, uma pergunta e talvez uma múltipla escolha para ele pensar, ou um ponto estratégico para ele clicar e acessar, sejam caminhos para utilizar a parte prática, o executar, que a gente não trabalha na realidade dentro da taxonomia, dentro do seu jogo, porque você não vai ter como medir se ele fez ou não, mas que você pode dar caminhos para ele colocar em prática depois disso. Então, ideias. Gostei, Daniel, gostei da turma, acho que tá com um caminho bem legal. Vocês nem deram spoiler do jogo, eu nem sei como é que vai ser, mas deram muitas dicas de como que a gente pode trabalhar a estrutura dele. Muito bom, parabéns, gente. Muito bem. Tem mais uma pergunta para direcionar a galera, ver se tem mais gente. Aí, agora, o ideal é que não seja o grupo do Daniel, seja outro grupo que vem também com resposta para ver outros grupos participando. Como vocês imaginam que o jogador, e aí o participante, né, vai se sentir em diferentes momentos do jogo? E por quê? E aí? Me contem. Vambora, gente. Como diz a Fernanda, contem aí, eu quero ouvir vocês. Me digam detalhes. Quero informações. Me contem. Fala aí, galera. E aí? Estão ouvindo? Então, sim, pode falar. Eu sou o Bill, eu sou da equipe Bill, porque não tinha muita ideia pro nome, eu botei meu nome mesmo. Mas o que o Daniel estava falando em questão dos requisitos assim obrigatórios é uma parada que realmente foi bem decisiva, acho que para todos os grupos, de fato, né? E a gente resolveu, tipo, trabalhar isso de uma forma a meio que literalmente reproduzir o jogo anterior, tá ligado? E nesse processo a gente vai achando coisas que a gente acha legal e que a gente adiciona e, enfim, as ideias vêm mais de uma coisa fechada do que a gente fazer um brainstorm infinito e, enfim, do jeito que a gente é meio doido, pode ir para sempre, entendeu? Tipo, de ficar dando ideia. Enfim, para game jam a gente tem esse tempo limitado, né? Então, eu acho que mais relativas à primeira pergunta que você fez, as primeiras perguntas do aprendizado, que a gente pegou muito esse conceito do lixo, entendeu? De explorar o que a gente pode falar sobre, de fato sobre reciclagem, entendeu? Sobre o que Uhum. está sendo ali pensado a respeito de o que a gente pode fazer o jogador entender nesse processo e como que ele pode estar atuando nesse processo, entendeu? Então, tipo assim, tem uma lógica de catar, tipo, de realmente pegar esses objetos, esses materiais e de processar eles de uma forma, aí uma outra parte de processar eles em uma forma diferente, entendeu? E aí o jogo incentiva que você acumule, que você, no caso, né, que tenha pontuação e tudo mais, que você tenha essa pontuação alta e que nesse processo você vai relacionando algo positivo, né? O ato de ser ecológico, de estar ali fazendo a sua parte, entendeu? Acho que é mais ou menos por aí. Acho que eu entendi.
vocês estão trabalhando com o tema de reciclagem, bem legal também. E bem bacana, porque eu acho que vai fazer muita diferença para quem está participando e entender os conceitos. Não ficou muito claro para mim, na minha pergunta, última pergunta, o que que vocês esperam que ele sinta? Se sinta motivado? O que que vocês querem que ele faça depois disso? Como que vai ser? Qual é a ação dele? Ser protagonista? Enfim, o que que vocês esperam? Sabe assim, eu perguntei na última vez que a gente estava junto aqui, qual é a emoção que o jogo traz para vocês? Então, qual é a emoção que vocês esperam que ele sinta quando ele terminar de jogar? Qual o próximo passo que vocês querem que ele dê a partir do momento que eles estão ali no desafio do jogo, tá perto de acabar, o jogo acabou. E agora, eu vou para onde? O que é que eu vou fazer? O que é que vocês querem que ele faça? Isso tem que estar muito bem desenhado na cabeça de vocês, porque vocês esperam fazer um movimento depois disso, que é um movimento de reciclagem, de projetos ecológicos, de melhoria da organização do lixo, de separação, para que as pessoas consigam ter essa consciência. Então, como vocês querem que ele fique depois que o jogo terminar? Essa sensação que eu acho que tem que estar muito viva na cabeça de vocês para que o jogo consiga transmitir essa ideia. Porque essa ideia de reciclagem, como a Fernanda falou, é muito maneira. E é muito maneira mesmo. Se tivéssemos projetos lúdicos, e aí que envolve a dinâmica da brincadeira, do jogo e tudo mais, para as pessoas, na realidade, participarem, por exemplo, vou dar uma ideia que veio agora na minha cabeça. Quantas vezes você vai numa máquina de reciclagem para jogar lixo separado, para fazer o processo de reciclagem? Ter isso dentro de uma cidade, por exemplo, ter um stand, uma central de coleta de lixo ali para lixo reciclado. E você, como pessoa física ou pessoa jurídica, ir lá e toda vez que você for, você ganhar um ponto, X pontos que podem ser trocados por alguma coisa dentro da prefeitura mesmo, dentro da cidade mesmo, por algum projeto, sei lá, você conseguiu juntar. Vamos pegar por peso. 50 quilos de lixo reciclado, e toda vez que você fosse lá, levasse um pouco, que completasse teus 50 quilos, ganhava um crédito no mercado X tal, ganhava alguma coisa em tal lugar. É esse tipo de sentimento que a gente precisa começar a despertar nas pessoas que vão participar do seu jogo, para eles serem protagonistas dentro da própria história, dentro da sociedade e criarem coisas diferentes. Não sei se trazer um pouco dessas emoções, dessas realidades para a experiência que vocês estão tentando promover, pode fazer com que desperte essas ideias, porque digamos que vou pensar aqui, tá, gente? Estou indo para além das nossas barreiras e vocês pensarem junto comigo. Eu participei do jogo do Bill aqui, né? Junto à participação do jogo dele. E eu sou, por exemplo, dono de um comércio. Dentro do meu bairro aqui tem um comércio que é o meu comércio que funciona. Eu posso fazer um movimento na minha rua, nas pessoas que estão ali comigo. Gente, vamos lá. Quem quiser participar dessa competição, vamos juntar aqui. Você ganha um crédito para comprar aqui tantas coisas no mercado, se você conseguir juntar a separação de lixo ali reciclado para levar para a coleta de lixo, a coleta seletiva. Então, fazer esses pequenos projetos com que os próprios participantes pensem em ideias e sugestões que podem ser feitas na prática. Eu acho que é uma ideia legal para a gente começar a pensar na experiência do jogador, para não ser só a instrução, e sim um mecanismo para o aprendizado e para colocar em prática no dia a dia. Não sei se fez sentido para vocês a ideia, mas um pouco dessa sensação, dessa experiência. O que mais, gente? Me contem mais detalhes para eu saber mais de vocês. Senão eu vou trazer mais perguntas complexas para vocês responderem, para a gente pensar junto aqui o que pode ser feito. O que mais quer falar? Lucas, pode levantar a mão, pode falar, Lucas. Boa noite, gente. Tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? Ou tá meio Sim, ruim? Tá bom? tá ótimo, dá para ouvir perfeito. Aqui na. Não sei nem se meu irmão tá aqui, acho que tá só eu e minha esposa mesmo. Aqui na nossa equipe a gente tá buscando botar essa mensagem na cabeça dos jogadores, da reciclagem, do se importar ali com a sociedade. Essas questões que já estão no jogo original do Mumbuquinha, mas não tá tão enfatizado assim, né? A gente está tentando trazer isso muito pelo storytelling do jogo, pela narrativa do jogo. Pela narrativa do jogo, a gente quer
incitar o jogador a refletir se ele realmente se preocupa com a cidade dele, com a limpeza, com questões como é que diz? Por exemplo, a gente tem no jogo do Mumbuki original, tem coisa pegando fogo, tem queimada, tem lixo. Será que o jogador realmente se preocupa com queimada? Com lixo Uhum. espalhado pela floresta, pela cidade? A intenção que a gente está buscando é, pela narrativa do jogo, fazer ele se perguntar, se questionar, e deixar isso claro, obviamente, pela narrativa do jogo, ele se questionar se ele se importou ou não, mas tentar trazer isso de uma forma impactante, que é justamente até o ponto final ali do nosso jogo, que é um ponto ali de impacto que a gente está tentando trazer na narrativa, que é, entre aspas, assim, forma de falar, tá? A gente quebrar as pernas ali do jogador mesmo, para ele realmente ver se de fato se preocupa ou não. Mas isso por meio da narrativa, por meio de um conflito ali, uma questão que o jogador realmente vai ser colocado, né, para se refletir por meio ali dos diálogos que estiverem ocorrendo, refletir se ele realmente está preparado para, no mundo real, aplicar o que ele fez no jogo inteiro, que foi aplicar reciclagem, ter cuidado ali com as queimadas, cuidado, sei lá, com os animais da floresta e por aí vai. A gente está tentando trazer isso na narrativa, no fim do jogo, trazer essa questão abordada de uma forma mais impactante para ele sentar e refletir se preocupa mesmo. E aí ter a jogatina final ali, encerramento do jogo, trazer a conclusão da história. A gente está buscando pela narrativa e, claro, tudo ali azeitado pela mecânica do jogo, que vai sempre estar trazendo esses pontos da reciclagem, das queimadas, da Uhum. fauna, mas é na narrativa que a gente vai ficar botando a ideia na cabeça do jogador, fazendo ele refletir. Legal. Eu vou jogar uma pergunta e aí, se fizer sentido para vocês, vocês podem responder. Se não fizer, vocês podem dizer, não, Ricardo, não faz sentido, a gente está indo para outro caminho. Dentro da narrativa e da experiência do jogo, existe alguma coisa que vocês estão pegando do mundo real para que ele venha para o virtual, para a etapa do jogo? Por exemplo, é, não sei, um número específico da cidade, de coleta, um número de queimadas que já foi registrado, tipo, pegar alguma informação que existe documento que comprova aquela informação para que ele consiga ir buscar como fonte para entender a gravidade do problema, né? Dentro do que vocês estão querendo propor para ele, para a narrativa. Esse tipo de Não sei, coisa, essa talvez seja uma forma de conectar o teu jogo, o que vocês estão propondo, com algum fato real que acontece na sociedade, na cidade de Maricá, para que impacte as pessoas, que faça com que elas dizem assim, nossa, eu não sabia desse número, eu não sabia dessa realidade. Meio que trazer essas conexões para fazer sentido, porque vai dar ainda mais sensibilidade para ele tomar uma decisão estratégica depois que o jogo acabar. Eu não tô trazendo só conceitos, eu trago um fato. Você sabia que isso acontece de verdade? Que foi registrado tantas informações sobre queimadas, sobre reciclagem aqui na nossa cidade, algo nesse sentido? esse tipo de coisa eu tenho pensado esses dias, a gente tem pensado sobre embasar melhor a narrativa do jogo com fatos reais. Isso, por enquanto, está só no nível das ideias mesmo, mas eu acho que é importante, sim, trazer isso nos diálogos, principalmente que a forma que a nossa narrativa vai ser contada vai ser por diálogos, talvez algumas cenas ali animadas, né? Pode ser que a gente consiga fazer isso a tempo, para contar ali a história, e acho que faz sentido, sim, para embasar e deixar ali mais tocante ao mundo real. O que com certeza vai ter é coisas que eu já ouvi aqui onde eu moro, né, em Itaipuaçu, coisas que eu já ouvi, coisas que eu já vi, que para mim são normais, coisas que eu já reclamo como cidadão de Maricá, cidadão de Itaipuaçu, coisas que do dia a dia que eu e minha esposa estamos morando aqui há pouco tempo, situações que a gente já passou e que dá para reproduzir no jogo de alguma maneira. E pelo menos para mim e para minha esposa, que moramos aqui, passamos por esse tipo de situação, ela toca a gente. Aí acreditamos que isso pode tocar outros moradores que também são da região, que passam pelas mesmas coisas, de acordo com a mecânica do jogo, com a narrativa. Mas eu acho que coisas de notícia, os embasamentos mesmo científico também é maneiro demais. É só a gente conseguir encaixar ali no diálogo e na construção da narrativa, né? Mas eu acho que ia ser maravilhoso se a gente conseguir fazer isso também.
é legal porque a gente se conecta muito com aquilo que nos atravessa, com aquilo que é da nossa vida, da nossa realidade. Então, se eu trago coisas da situação real, da vida real, você vai trazer conexão com o teu jogo. E, cara, assim, isso é transformador, de verdade. Isso muda as vidas. Porque quando eu consigo me perceber dentro de uma situação, eu consigo olhar para ela e dizer assim, como é que eu vou agir aqui agora? Como é que eu faria isso na vida real? Como é que eu vou fazer isso acontecer? Então, trazer esses dados, esses fatos, ou trazer situações reais mesmo. Um exemplo, uma realidade, uma coisa que aconteceu. Você consegue trazer conexão, gera empatia com o personagem, com os participantes e, consequentemente, as pessoas tendem a engajar mais e seguir mais firmes com o propósito que vocês querem para depois. Mas pensem nessas ideias com carinho, tentem jogar isso dentro do tema do jogo de vocês para pensarem fora da curva, tá? Muito bom, legal, gente. Tenho mais umas perguntas aqui, mas eu queria ver se alguém mais quer comentar, trazer o que já trouxe até agora, mas eu tenho ainda mais umas duas, três perguntas para fazer com vocês aqui, quem quiser. Nada? Posso jogar as perguntas, então? Vamos lá, então, nas perguntas. É, acho que foi o Lucas que falou agora, né, sobre conflito, e aí eu queria ouvir dos demais grupos também, além do grupo dele. Qual é o conflito central da narrativa de vocês? Qual é o tipo assim, a virada de chave? É aqui que vira a cabeça do personagem. Ele entra na ideia, no jogo com uma ideia e ele sai do jogo com outra ideia porque vocês fizeram a virada de chave. Qual é esse conflito que vai acontecer? De novo, eu considero, Daniel, aqui, considero difícil a gente provocar alguma grande mudança performática, alguma reflexão super profunda, de novo, pelo condicionamento / direcionamento da proposta do jogo nas regras do edital, né, da Jam. Então, assim, ter que trazer mandatoriamente tantos temas de aprendizagem, ter que trazer certas estruturas, né, como checkpoints, pontuações, possibilidade dele rodar em eventos, um senso de progresso, assim, tem muitas obrigatoriedades que, de certa forma, e aí isso não é necessariamente uma crítica, mas é uma observação que faz com que a gente acabe conduzindo o jogo para um caminho, né? Que acaba sendo qual? A gente vai trabalhar falando ali de perfis de jogador e gatilhos de engajamento, aquele jogador ou jogadora que tem um foco maior em obtenção de metas, né? Então, a pontuação ela vai nesse lugar de superar a si mesmo num primeiro momento e por tabela, essa coisa do recorde comparativo com outras pessoas, né? Então, o grande conflito do ponto de vista de meta-jogo, né? Ou seja, fora do jogo, mas que acontece, um resultado que acontece a partir da interação do jogo, é essa coisa de obtenção de pontos, né? Mas eu estou um pouco com o Lucas, assim, a gente também quer falar desses temas, né, que são abordados, e por se tratar de um jogo de aprendizagem, pelo menos no nosso entendimento, o entendimento da pessoa que joga em relação aos conteúdos de aprendizagem que estão sendo trazidos, a partir da verificação dessa aprendizagem que acontece durante o jogo, também impacta nessa pontuação. E isso acaba, de certa forma, reforçando ou pelo menos essa é a nossa intenção / hipótese, né, de que a pessoa que joga vai entender, opa, eu errei aqui nas verificações de aprendizagem, minha pontuação foi muito pior do que a pessoa que está jogando junto comigo. Então, eu acho melhor eu prestar atenção no que essas pessoas estão falando, tentar anotar esses conceitos. Então, se a gente fizer que a molecada jogando preste atenção no que está sendo dito ali, né, na narrativa, que também, assim como o Lucas, a gente também está trabalhando os temas pedagógicos através da narrativa, né? Eu já considero que a gente obteve um sucesso, assim. Fazer as pessoas se importarem, primeiramente,
por uma questão de recorde, como eu falei, de metajogo, e, obviamente, alguma coisa sempre fica nesse processo de memorização barra alcançar esses objetivos, né? Bem legal. Gostei do que vocês estão trazendo de proposta. É, mas vale trazer essas questões de conflito, né? De saber em que momento, talvez não para todos os temas, já que são muitas questões a serem abordadas conforme o edital, mas trazer essas questões de reflexão. Eu acho que elas são necessárias em todo o jogo. Eu vou para onde? Eu faço o quê? Com essas informações. Até para guiar na hora da verificação da aprendizagem. Tome nota disso, é importante para você, memorize isso, guarde isso, isso pode ser útil para você no futuro, trazer isso como indicativo, orientação de navegação durante o jogo, né? Talvez nas explicações das regras, você vai receber dicas e sugestões, esteja muito atento a esses detalhes que podem ser úteis para vocês na prática. Eu vou dar um exemplo para vocês do que eu fiz no passado com um jogo de escape room, não sei se vocês já ouviram falar, se todo mundo já conhece, mas que é um jogo que você entra numa sala e você tem X tempo para desvendar todos os mistérios e sair da sala. E, na maioria das vezes, nos escape room, quando o escape room é tão bom mesmo, as pessoas não conseguem chegar na etapa final de saída. Ou fica nos últimos minutos tentando achar. Uma das coisas que eu vejo que é bem comum no escape room é todas essas orientações de regras. Pegue todas as informações possíveis. Tudo pode ser útil como dica para a construção da resposta que vai te ajudar a sair da sala. No meu caso, quando eu estava construindo esse escape room, era explicando o tema do meu escape room era como usar o escape room como estratégia pedagógica. Então, eu estava explicando o que era escape room para as pessoas, contando os detalhes, mostrando como faz, dando dicas. E aí, numa das etapas de teste, de verificação, você vai assistir um vídeo, que era um vídeo falando sobre escape room, e lá durante o vídeo ele falava algumas coisas específicas que as pessoas tinham que estar atentas aos detalhes para poder ver. Por exemplo, uma dica, uma palavra-chave, que era essa palavra-chave que liberaria o acesso para a próxima fase. Então, isso só é visível quando eu trago o detalhe para a pessoa. Fique atento a esses pequenos detalhes, porque são esses conflitos que vão te ajudar a achar as informações necessárias para avançar para a próxima etapa. Mas acho que vocês estão num caminho bem legal e eu quero ver esses jogos em práticas depois para tentar experimentar e ver como é que vai ser a experiência como participante também. Eu tenho mais uma pergunta que eu queria dar para todo mundo, assim, no geral, para quem quiser trazer. Acho que a Fernanda comentou um pouquinho lá no começo, mas eu queria ouvir de todos no geral. Qual parte do projeto está mais difícil neste momento e por quê? Tempo. Tempo apenas. A falta dele, né? Que é pouca. Verdade. Fazer o jogo é de boa, o lance é o tempo. Sim, a parte mais complexa é o tempo. O Arthur levantou a mão, pode falar, Arthur. Oi, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Conseguem me ouvir? Sim, Então, eu estou ouvindo aqui, inclusive, sobre as coisas que o Daniel comentou, sobre o escopo, sobre as regras. Eu acho que isso casa com o comentário que o próprio Daniel fez aí no chat, né, de ser questão de tempo. A nossa equipe está tendo o exato mesmo problema, no geral. É um desafio bem grande de se lidar com você ter ideias criativas para, sabe, você suprimir essa demanda, mas ao mesmo tempo fazer um projeto de qualidade ali, um projeto que dê tempo de fazer em 2 meses, né? Mas assim, se fosse tirar, né, se fosse renovar nosso debate para um novo assunto, eu diria que o nosso maior desafio está sendo de certa forma, não necessariamente narrativa, né? Eu não saberia a palavra certa para isso, mas existe um vale da estranheza quando você tenta colocar elementos muito realistas, né, numa história, e aí você acaba se perdendo um pouco em você colocar elementos diegéticos, colocar elementos verossemelhantes e perder aquela fantasia ali, né, aquela ficção que você criou. E aí, enfim, você acaba tendo
isso é basicamente dois universos que não estão se encaixando, né? É essa engenharia de encaixar elementos fantasiosos, elementos realistas, que a gente está tendo mais desafio, né? No meu caso, né? No meu grupo. Mas é basicamente isso. É muito falta de tempo, com certeza. Projeto bem grande, bastante coisa, mas se fosse botar um segundo lugar, seria isso, encaixar a fantasia com a realidade. Nesse sentido. Isso é interessante, Arthur. Mas eu vou jogar uma provocação para vocês pensarem um pouquinho sobre o tema. Vocês já ouviram falar de afrofuturismo? Que é quando eu pego temáticas africanas, um pouquinho dessa situação e tento imaginar situações hipotéticas futuristas, onde a população negra, né, a população africana trabalha ou hoje está em posições diferentes daquela que a sociedade atual impõe sobre elas na nossa realidade. Por exemplo, reis, rainhas, que são pessoas negras. Então, tentar fazer esse imaginário para além da realidade. Então, pega a realidade e explora a mais. Qual é a problemática gigante da situação? Que tipo de situação pode ser superior diante disso? Porque aí, a partir do superior, as pessoas vão ver, nós não temos isso. Por exemplo, na situação afrofuturista, né? Nós não temos, na maioria das vezes, pessoas negras como protagonistas de grandes histórias. Mas como seria se tivesse? A gente não tem, mas tem fulano e tem cicrano que são tão bons, cara, que já chega bem próximo disso. Vamos pegar aqui um exemplo. Eu tenho Thaís Araújo como atriz que é referência no país. Nós não temos grandes pessoas protagonistas gigantes da população negra, mas nós temos uma Thaís Araújo, um Lázaro Ramos e outros nomes que se a gente fosse abrir aqui para pontuar. Então, pega isso da realidade e explora o a mais. O que seria o problema maior, além disso que a gente já está vivendo aqui como sociedade? Porque indo no a mais, as pessoas vão dizer assim: nossa, nós não temos isso aqui, mas nós temos tal coisa acontecendo na realidade. Então, acho que é uma maneira de tentar conectar o real com o imaginário, porque aí você vai para o imaginário explorando o a mais do que o real está entregando para vocês. Então, isso é uma forma de trazer um pouco de ideias para vocês dentro desse tema. Mas eu entendo que essa dificuldade é uma realidade, porque você quer ir para a fantasia, você quer criar um mundo perfeito, ou o mundo dos sonhos do jogo que você está propondo, mas sem deixar de ter na essência a realidade, que é o caminho, a ponto de partida para tudo que vocês estão construindo. Vocês estão partindo de um ponto. Então, tem muito claro qual é esse ponto para vocês explorarem o a mais desse ponto. Porque isso já vai dar mais vazão do que vocês já fizeram ali na parte da realidade. Então, acho que essa é uma ideia legal para pensar um pouquinho também. Mais uma pergunta para vocês. O que vocês tentaram que não funcionou como vocês esperavam dentro da construção do jogo de vocês? Não briguem, por favor. O que vocês tentaram, testaram e não funcionou como vocês esperavam? Me contem. O Guilherme falou aqui que foi muito mais na parte de programação, né? A perda de tempo para construir, para fazer. Acontece. E muito. Isso é normal dentro do jogo, viu? Isso é normal na construção. Faz parte do processo construtivo. O importante é entender quando não está dando certo para já partir para um outro caminho, porque senão você vai perder muito tempo ali dentro daquela situação e que não vai resolver, né? Então, é tentar achar esse momento de, não dá mais para ficar tentando isso daqui, porque vai ter uma hora que vai precisar mudar, né? O Daniel comentou aqui, a gente está num processo de interar e mudar conforme as coisas não vão dando certo e mudar rápido. É isso, é entender quando não está dando certo, não bater na mesma tecla, né?
o que eu posso fazer diferente para poder ir para um lugar que dê certo. Porque se não está funcionando, não vai ser batendo na mesma tecla que vai funcionar. Vocês vão perder só tempo e oportunidade de fazer melhor com outra coisa, com outro recurso, com outro mecanismo que funcione melhor. Eu acho que essa é uma ideia legal. O Lucas está falando que não tive tempo de testar o suficiente para ver se não funciona, para ser sincero. Mas por enquanto o que testamos parece estar funcionando. Massa, ok. Então vão simulando aos poucos, no pouco que já fizer, para evitar que chegue lá no final e não dê certo alguma coisa. Vocês precisam ganhar, né? Tem que fazer dar certo para poder funcionar. Legal, gente. Boa. Eu tenho mais uma pergunta, ô Larissa, se for aberto para a gente fazer, para ver se tem mais gente para falar. E aí é que é muito mais pensando na parte emocional de vocês mesmo que estão construindo. Eu fui do jogo, do que vocês esperam do participante, e fui chegando aqui na parte de vocês, na experiência do que vocês estão vivendo. Então, tenho mais duas perguntas para fechar sobre esse ponto. A primeira, como vocês se sentiram desenvolvendo esse jogo? E aí sejam bem motivos de dizer, não, eu me senti cansado, estressado, chateado. Explorem um pouquinho mais dessas emoções que vocês estão sentindo ou sentiram nesse processo de construção. Quero ouvir de vocês o sentimento que vocês estão hoje, tendo desenvolvido tudo que vocês já fizeram até agora, e para eu entender mais. O Daniel falou que está frustrado porque queria ter mais tempo. Oi, Larissa. Pensa aí como é que vocês vão fazer para melhorar a vida do Daniel e de todo mundo, né, na construção. E aí, gente? Uma coisa sobre regulamentos e editais é que modificar assim é complicado. Porque se fosse depender de mim, estaria dando todo o tempo do mundo para todo mundo, maior conforto, mas não depende de mim. O Vitor Hugo falou assim, tô cansado, tem muita coisa para fazer, é muita doideira. Mas escolhas, né, gente? Choices, como diz as brincadeiras, são escolhas que a gente tem que travar em alguns momentos da vida para fazer as coisas acontecerem. Infelizmente, eu acho que concordo muito com a Larissa, assim, essa questão de edital, ela mexe muito com o nosso compromisso. É um interesse nosso, é uma vontade nossa, então a gente tem que ir em cima. E eu sei que nem sempre vai ser fácil. Não é, gente. Assim, eu falo porque eu sei o quanto que é complicado criar no meio do caos, porque é isso que vocês estão vivendo, é criar algo dentro do meio do caos, porque a vida da gente é muito loucura, é muita coisa para fazer ao mesmo tempo e ainda dar conta de um projeto dessa magnitude. Mas são emoções que a gente escolheu viver, então não tem muito o que fugir. Então, são emoções que a gente precisa tentar passar por elas para chegar no objetivo final. E tendo sempre consciente isso, o que eu quero. Né? E aí, como a Fernanda falou, são várias emoções. E é várias vezes que vocês vão viver aqui. O Lucas falou aqui, né? Eu coloquei hoje pela primeira vez para Android. Tem detalhes de configuração de exportação e controles por touch em vez de teclado e mouse. Câmera, tamanho das coisas na tela. Isso aí, a parte de programação é a parte mais complexa. Garantir que as coisas estejam funcionando, porque sair da ideia é quando as coisas finalmente começam a sair do papel, né? Da ideia do imaginário para ser executado na prática, né? Então, estou me sentindo igual no Divertidamente, Fernando. É isso mesmo. Muitas emoções. Raiva, alegria, tristeza, muita coisa junto. Mais uma outra pergunta para a gente fechar. O que vocês aprenderam sobre vocês mesmos durante todo esse processo de construção? Olha, já estou nem falando do jogo de vocês, estou falando aqui sobre vocês. Essas emoções que vocês viveram. Então, sobre vocês, o que vocês aprenderam nessa etapa? Lindo, Daniel, que o time é maravilhoso, boa. O que mais vocês aprenderam, gente? Gente, boa noite. Meu Boa nome é Lucas, noite. mas eu sou esposa dele, a Nathalie. Aqui a gente sempre brinca, porque a gente tem 2 filhos, né, pequenos, e, assim, é muita demanda. E acaba caindo mais por cima do Lucas, né, por ser programador, enfim. Mas a gente
auxiliando ele aqui da forma que eu consigo. Aí algo que eu tenho percebido, que eu acho que é até legal falar com vocês, eu sei que é um prêmio alto aí, né? 30 mil, não é qualquer coisa. Mas eu vejo como, assim, aqueles que... vi que tem muitos jovens, né? E principalmente aos jovens, né? Assim, vocês são capazes de serem seus próprios desenvolvedores, né? Não parar aqui no Mumbuquinha. Eu vejo, até converso com meu marido, como uma forma de... um incentivo da gente ver o quanto que a gente é capaz de ir além desse desafio, né? Eu falo que é uma forma que Deus mostrou aqui pra gente, que a gente não precisa, como um start a partir daqui do Mumbuquinha, né? Com esse desafio que a gente tem, mas algo que as pessoas aqui podem continuar, não desistir, né? Eu não sei quem vai ganhar, não sabemos, mas independente, eu vejo como um grande incentivo para aqueles que realmente desenvolvem. Eu não sou desenvolvedora, mas eu me interesso pela área, eu tento ajudar aqui com ideias, do meu marido que desenvolve. Então, a gente vê que tem muitas oportunidades. Para quem tem criatividade, eu sei que muitos aqui têm, todos têm, acredito. Então, é algo como... tem nos mostrado que a gente é capaz de ir além, não ficar preso aqui, assim, a esse evento, mas esse evento tem mostrado que a gente pode ir além na questão de desenvolver jogos, mostrar que a gente consegue, apesar do pouco tempo, sobre essa pressão grande, que não é só o jogo que a gente tem para fazer, né? Tem toda a vida aí por trás, que a gente é capaz de fazer muitas coisas, sabe? Então, acho que para quem talvez esteja desanimado aí, nervoso, não fique, veja como uma oportunidade de vocês melhorar futuramente. Quem sabe, entrando, já quem é da área, quem gosta dessa área, entrar nessa área e ganhar muito mais do que o prêmio que está proposto aí para o vencedor em primeiro lugar, né? Então, é isso que a gente tem aprendido, é uma grande oportunidade de ir além. E é Fiquei isso. emocionado agora. Fiquei emocionado, mas assim, é muito verdadeiro. Eu vou aproveitar o gancho do que você falou e vou pegar também a fala da Juliana que ela colocou aqui no chat, né? Que aprendi que me jogo muito, jogo demais. Quando uma das músicas que eu fiz para o jogo no meu grupo, a galera sempre gosta, mesmo que eu esteja insegura sobre se tá bom ou bastante. Porque eu falo para vocês, gente, vocês estão num lugar que é muito massa de criação. Eu sei que vocês estão competindo para ganhar um prêmio, para pegar que 30 mil reais é 30 mil reais, né? Assim, não é um dinheirinho qualquer. Faria muita diferença hoje na minha vida se eu tivesse essa oportunidade também. Mas vocês estão num momento muito ímpar de testar coisas, de colocar coisas no papel e de colocar o protagonismo de vocês para frente. O que vocês falaram aqui faz muito sentido para o que eu acredito demais. Assim, esse é o momento de testar. Eu não sou desenvolvedor e não sou programador, infelizmente. Eu queria muito aprender, assim, gente, muito, de verdade. Mas eu não tenho habilidades. Eu já entendi que não funciona, então eu vou para o que eu consigo fazer, que é criar histórias, criar ideias. E eu amo criar ideias, eu amo criar coisas, eu acho isso muito massa. E eu sou uma pessoa de mente criativa. Eu me reconheço assim hoje. Por muitos anos eu não me reconhecia assim. Assim como a Juliana está falando, por muitos momentos eu passei por essa crise de dizer que, eu não sou bom, eu acho que tem muita coisa que eu preciso melhorar. Mas hoje eu percebo o quanto eu consegui já evoluir. E é participando de projetos como esses que a gente consegue ver o que a gente é capaz de fazer. E não deixem isso morrer aqui. Não deu certo ou deu certo, vão para mais longe, façam mais coisas, criem coisas diferentes, vão para outros objetivos, assim, de ideias. Pensem em problemas, ou se não estou conseguindo pensar em problemas, pede ajuda à inteligência artificial para pensar em problemas na vida real. As IAs estão aí para isso, para vocês pensarem em soluções para esses problemas. Eu falo que todo design, toda pessoa da área de criação, ela existe para resolver problemas, problemas da vida. Existe até um livro que é chamado de Design do Dia a Dia, né? Coisas do dia a dia. E tudo que foi criado com o objetivo de resolver um problema, facilitar a vida de alguma forma. Então, pensem em maneiras de criar isso de forma lúdica, divertida, com jogos, com brincadeiras, com coisas que vão para além, porque
nossa, vocês estão, nossa, assim, eu falo que quem é desenvolvedor e quem é programador tem a faca e o queijo para resolver várias coisas na vida real de todo mundo hoje em dia. É só explorar a criatividade de vocês e as possibilidades que existem. E façam parcerias. Eu acho que esse lance de grupo é muito legal para isso, para trabalhar em equipe, para conhecer pessoas, para conhecer diferentes habilidades, enquanto um programa, a outra cria músicas, a outra cria ideias, cria histórias. Olha o quanto de coisa legal que vocês conseguem construir juntos, enquanto sociedade, enquanto pessoas e pares e colegas. Isso gera muita coisa para fazer, muita coisa para se construir. E assim, o céu é o limite. Vão pensando nisso, o céu é o limite, porque possibilidades tem demais nesse mundo. Problema tem demais nesse mundo para resolver. Então, pensem em ideias, em coisas criativas e explorem cada vez mais a criatividade de vocês. Assim, fiquem, como foi falado aqui, não fiquem presos nessa ideia desse momento aqui. Vocês têm um mundo de possibilidades a partir de agora, do que vocês estão fazendo, porque vocês são capazes de muita coisa. Olha o tanto que vocês já conseguiram desenvolver. Eu nem peguei todos os jogos aqui, né? Mas o pouco do que foi falado, eu consigo perceber que as ideias de vocês são brilhantes, assim, em termos de possibilidades, e que vão fazer total diferença no universo que vocês estão inseridos. Então, se não deu certo com o prêmio, não deixa de tentar implementar de outras maneiras, porque vai gerar retorno para você, ou financeiramente, ou um retorno social, mesmo que vai contribuir com a sociedade que vocês estão agora, ou se não, serve para portfólio como ideia de criação que vocês desenvolveram. Então, cara, assim, eu falo que tudo na vida serve para alguma coisa. Então, você está desenvolvendo, se não servir para ganhar dinheiro, vai servir para dar visibilidade para o teu trabalho. Eu falo muito disso, assim, eu sou muito, eu brinco muito que é dispor o nosso trabalho. Então, eu falo que tudo que eu estou fazendo hoje no mundo, eu tenho que expor para as pessoas. Olha, eu sei criar, sei fazer isso, sei desenvolver isso, para as pessoas conhecerem o trabalho de vocês e dar a vida para as coisas que vocês têm. Então, peguem essas dicas, tá? A Fernanda falou aqui, ó, Ricardo, é difícil, sofro muito com essa parada meio síndrome do impostor. Eu sei, eu também passo muito por isso ainda, né? Assim, às vezes eu vou dar um exemplo aqui do que aconteceu comigo agora recente. Estava competindo para uma vaga para gerente de projetos dentro da empresa que eu trabalho. E aí, dentro da competição, você percebe que tem coisas que ainda precisam ser evoluídas em você. E aí você fica nessa, será que eu sou capaz? Será que eu não sou? Será que eu posso? Será que eu não posso? Não deu certo no fim das contas, e aí eu percebo que ainda tem coisas que eu preciso melhorar. É frustrante, mas você fica nessa situação de impostor. Será que eu sou bom o suficiente para isso? Mas entendo que tudo que vocês fizeram até agora faz parte da história de vocês. E isso é que conta muito para a vida, para todos os lances que vocês vão viver aí daqui para frente. Então aproveita, assim, isso é muito massa. Assim, é muito, muito da hora. O Guilherme comentou aqui, eu tenho um mega problema com o síndrome do impostor. Mega, tipo, 10 mais anos de indústria nas costas e ainda tenho esse treco. É normal, isso acontece muito, Guilherme. Assim, não é só com você, não. A gente tem a mania de achar que sempre a grama do vizinho é melhor. Então, olhem para tudo que vocês fizeram até agora, independente do projeto que vocês estão criando aqui. Olhem para tudo que vocês fizeram até esse momento. Cara, vocês estão demais, assim. Quantas pessoas queriam ter essa oportunidade e não têm? Ou porque não conseguiram ver o edital, ou porque não conseguiram se inscrever, ou não conseguiram formar um grupo. E vocês estão aqui, conhecendo gente de fora para trazer dicas, sugestões, ideias. Estão em passos muito à frente de muita gente. Então, vocês estão bem na fita. Bem mesmo, assim. Não é à toa que eu estou dizendo para vocês, não. É muito real. Vocês estão muito bem na fita, em termos de ter fita, CD, vídeo VHS, enfim, alguma coisa aí. Vocês estão muito bem para mostrar tudo que vocês estão desenvolvendo. E vocês estão de parabéns. De verdade, estou muito orgulhoso, mesmo sem saber os projetos em detalhes. Acho que a Larissa, que está acompanhando mais de perto, pode ter mais propriedade para dizer do que eu estou dizendo aqui. Que vocês estão arrasando mesmo nas ideias, nos projetos. Não deixem de colocar em prática. E se não der certo, pega a ideia que você idealizou aqui e vai pensar de outra forma, em como colocar isso em prática também. Trazer algum retorno social aí para a vida. E vai dar certo, vocês vão ver. É isso, gente. Mais Nossa, alguma dúvida, pessoal?
eu não tenho dúvida, mas eu queria pontuar uma questão que é tipo assim, sim, eu estou acompanhando desde o início, né? Tô fazendo parte da organização que lida diretamente com as equipes e tudo mais, então é, ouvir esses relatos, como foi hoje, foi bem emocionante, assim, e assim, o que eu poderia colocar é que, para além do desafio material, né, da materialidade do jogo, esse tipo de desafio é muito, sei lá, para além, né, da própria vida, assim, se expor a isso, ter coragem, né, sei lá, agarrar um desafio desse tipo, já é grande coisa, né? É, eu sei que, por exemplo, você mencionou, Ricardo, das equipes, muita gente não conseguiu equipes, mas, por exemplo, muita gente se inscreveu individualmente e foram formadas equipes no primeiro dia presencial, né? Então, ou seja, conhecendo gente nova, formando uma equipe, eu não sei se tem alguém aqui presente que está numa equipe que foi formada ali na hora, mas a possibilidade, né, de conhecer novas pessoas para esse objetivo vai além do próprio jogo em si, né, que vai ser criado e sim, poxa, olha onde você está se colocando, isso é muito, sei lá, é muito grandioso. Eu vejo isso muito claro, assim. Acho bonito isso. A Eu Juliana também entrou aí. acho. Acho isso Legal. muito massa. Assim, olhar para isso, assim, para além do prêmio. Eu sei que 30 mil reais vai fazer muita diferença na vida de muita gente aqui que ganhar. Mas para além do prêmio, vocês estão num espaço que é muito privilegiado de ter orientação, dicas, sugestões, aprender coisas diferentes, conviver com pessoas diferentes. E, além disso, crescer, sabe? Assim, crescer como um profissional, como pessoa, nas ideias que vocês têm, nas sugestões, na criatividade de vocês. Então, eu acho isso aqui muito ímpar, de verdade. Seria muito bom se tivéssemos muitas outras oportunidades como essa de criar, de colaborar, de criar projetos, de fazer coisas. Eu acho massa demais, acho muito legal. Então, vocês estão de parabéns, gente, muito mesmo. Sim, esse sendo um projeto piloto, né, nesse cenário, assim, de Game Jam, daqui da cidade, né, organizado por uma empresa pública e tal, é um projeto piloto, então a gente está, pô, no aprendizado total, mas é muito bom ver é, esse incentivo das próprias pessoas, né? Incentivo porque estão participando. Então, cara, isso é motivador em diversos âmbitos e é muito legal mesmo. Todo mundo que participa é muito bom. Legal, gente. Muito bom mesmo. Mais alguém quer comentar alguma coisa, falar, contar, perguntar? Já temos tempo. Que bom, Fernando. Fica mais em paz agora, viu? Vai dar tudo certo, você vai ver. Vocês vão ganhar, não tenho nem dúvida. Muitos projetos legais aqui eu tô vendo, então vai vir muita coisa legal também. A Fernanda falou que queria muito poder jogar os jogos da galera. Poxa, eu também. E assim, eu mal posso esperar ali pro final, ter a possibilidade, né, de visualizar isso. Eu não vou ser avaliadora, mas depois do evento final, cara, eu quero fazer uma biblioteca. Eu pensando comigo mesmo, não tem nada certo não, mas eu vou Fazer uma jogar a biblioteca com os ideia, jogos, né? fazer uma biblioteca dos jogos e, tipo assim, disponibilizar para todo mundo poder jogar. E já tô pensando muito. Também a mente criativa louca, tá vindo também.
É assim mesmo, essas são as ideias que eu também queria poder jogar, assim, depois se tiver, Larissa, puder compartilhar para eu testar, para ver como foi, eu vou querer Claro, também, viu? com certeza. Larissa, eu vou pedir liberdade aqui, vou mandar meu LinkedIn, quem quiser se conectar comigo depois para, sei lá, bater papo, conversar sobre emoção, jogos, vontade se ganharam, se não ganharam, fiquem à vontade também aí, mandei no chat para vocês, quem quiser, então aceito convites, podem mandar aí, a gente conversa bastante. Mas é isso, Larissa, acho que deu para a gente entender um pouquinho das emoções que os jogos podem proporcionar, mas também das emoções que vocês sentiram durante toda essa experiência. Isso aqui é mágico. Tenham isso na cabeça de vocês, que vocês estão vivendo é uma situação mágica. Não é qualquer pessoa que vai passar por isso e vai ter essa experiência também, tá? Então, é isso, gente. Show. Ricardo, novamente, muito obrigada pela participação. Foi muito bom ter esse papo, né? Você chegando com questões super reflexivas, botando todo mundo para pensar, caraca, olhar para dentro de si e, meu Deus, até eu fiquei impactada, nem tô desenvolvendo. Mas, mas foi muito bom o workshop, a mentoria, muito legal. É, e pessoal também que tá vindo, tá interagindo, muito obrigada. Foi muito bom também. E é isso, gente. Mais um dia, vamos correria, porque o tempo tá passando rápido, tá tenso em várias questões. Mas chega a metade do ano, parece que a vida dá uma corrida, dá uma endoidada que, Uhum. né? Mas é isso, gente. Independente disso, obrigada pela participação de todos. E é isso. Até a próxima mentoria, que vai ser dia 30, segunda que vem. O pessoal tá colocando aí o LinkedIn, vou adicionar todos também. É, e é isso aí, é comunicação, networking, isso, sempre, o tempo todo. Obrigado, gente. Até mais, tá? Obrigado, Larissa, também. Até, gente. Boa noite. Valeu todo mundo.